e económica que têm ou que conhecem uma longevidade tão grande como esta que hoje aqui comemoramos, um século de existência de publicação praticamente ininterrupta. Porque mesmo com todas as adversidades que a Seara Nova conheceu, com a censura, com a ditadura, com perseguição a muitos dos seus elementos, houve alguns períodos em que as publicações não foram, digamos assim, não foram ritmadas, até antes mesmo da ditadura, mas acabou sempre por encontrar os seus próprios ritmos e a sua publicação foi constante. E, sobretudo, com a relevância que teve na formação de um pensamento político português, basicamente com as linhas estruturais iniciais dos seus fundadores. Independentemente daquilo que são as mudanças, as alterações provocadas pelos acontecimentos sociais, evoluções tecnológicas e outras, há uma matriz na Seara Nova. E uma matriz que lhe foi imprimida pelos seus fundadores, num programa inicial que se foi cumprindo, melhor ou pior, o seu professor nos dirá, e eu pergunto-lhe se entende se estes desígnios iniciais acabaram por ser cumpridos ou se a Seara Nova, de alguma forma, 100 anos depois, não correspondeu, qual é a sua visão, àquilo que os seus fundadores, aquele seu núcleo inicial, designadamente o núcleo inicial antes do advento da ditadura, pretendiam. Bom, o meu querido amigo, o professor Carlos Abreu Marinho, acaba de me pregar uma partida, porque pediu-me para próximos. É praticamente a mesma pergunta. Para falar do passado, mas, efetivamente, falar do passado é buscar invocar o presente. Invocar o presente no sentido em que temos um exemplo excepcional. E não é apenas passa é que a Seara Nova cinco breves anos que seguem 48 intermináveis anos e finalmente 64 e num sentido, dizia, muito diverso, que veio assumir apenas já nesta segunda metade do século XX, uma experiência democrática inédita, em que, evidentemente, nem a Primeira República se poderia rever isto, caso fosse pertinente tal comparação. O que me parece que é o legado fundamental da Seara Nova
reside nisto. A Seara Nova não esgotou o pensamento crítico, nem a ação insubmissa ao longo dos 48 anos de ditadura. Não foi uma ilha isolada de resistência à ditadura. Mas a Seara Nova foi, e foi-o de forma principal, um centro de reflexão que transporta o que havia da cultura liberal democrática da Primeira República, da monarquia constitucional, para a era da liberdade inaugurada com a Revolução de 1974. Isto é, a permanência do exercício crítico intelectual, a permanência de uma representação da cidadania incompatível com os tempos da ditadura. A elaboração doutrinal que vai, depois de 1974, permitir a construção da democracia constitucional de que somos cidadãos e que só há dias conseguiu somar mais tempo que o tempo que durou a interminável ditadura. Esse espólio, essa atitude, essa metodologia chegaram até nós, foram cruciais na procura dos caminhos que levaram à institucionalização da nossa convivência democrática atual, e hoje adquire de novo a extrema acuidade. Eu não sei se já estou a falar demais. Está muito dentro do tempo. No tempo que vivemos, há preocupantes analogias com o que iria sair dos eufóricos anos 20 e dos trágicos anos 30. Hoje, e isso tornou-se particularmente visível na Europa a que pertencemos, de que somos cidadãos, a partir do início deste milénio, deste século, há sinais preocupantes que constituem sintoma evidente de uma crise democrática, que é também uma crise de representação democrática, que se traduz naquilo que todos conhecemos, na emergência de formas de populismo que ressuscitam velhas ideologias antidemocráticas e antiliberais, no sentido histórico da palavra, e esse processo começa a desenhar-se de forma mais palpável a partir do início deste século. Eu recordo-me, fui a representação do António Guterres, vice-presidente da Convenção para a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Recordo-me vivamente de como, portanto, a comissão que dirigia a Convenção assumiu-se como órgão redatorial, enfim, com vastas assessorias, e recordo-me bem do espírito de abertura. Era Roman Herzog o presidente da Convenção, o homem que vinha de um exercício no Tribunal Constitucional Alemão, um homem de formação política conservadora, e a Carta dos Direitos Fundamentais traduziu-se, para além do significado que tem no próprio processo da Constituição Europeia, na afirmação
da relação indivisível daquilo que nós estudamos nos bancos da universidade, como os direitos a prestações, os direitos sociais e as garantias de liberdade e os direitos civis e políticos que até muito tarde foram sempre considerados direitos de primeira. Isso fez-se com uma presidência alemã de um homem conservador, fez-se com uma representação só repetida, mas com o resultado menos feliz, na Convenção para a Constituição da Europa, a Carta dos Direitos Fundamentais, à semelhança de outros processos revolucionários, pretendia ser a Declaração de Direitos que precedia a organização política da comunidade e a convenção que se segue à nossa. A nossa terminou no ambiente de grande consenso e, embora só mais tarde tenha vindo a adquirir valor juridicamente vinculante, isto é, força coativa, possibilidade de invocação em tribunal em caso de violação, todos esses objetivos foram alcançados num texto extremamente generoso. Paradoxalmente, a convenção que se segue para a Constituição Europeia encalhou num referendo francês, depois noutro na Irlanda, e apanhando as migalhas e procurando alguma solução de continuidade, só depois pelo Tratado de Lisboa é que se viria a desenhar algo próximo do que se pretendia alcançar nesta segunda convenção, que não teve sucesso. E não teve sucesso por isso. Ressurgiram os egoísmos nacionalistas e toda a evolução do mundo em que a globalização se acelerou de forma vertiginosa, caminhou num sentido diverso do sentido em que caminhamos até essa data. Queria, para não me alongar, referir 2 ou 3 marcos fundamentais neste processo crítico da própria saúde das democracias. Portanto, não me refiro exclusivamente à nossa experiência europeia, nem hoje é suscetível de ser isolada a experiência europeia de outras experiências, a globalização, a interdependência crescente entre os Estados, a globalização das suas várias dimensões, tecnológica, financeira, cultural, é uma realidade inescapável, mas a velocidade vertiginosa a que avançou, por vezes violenta no confronto com hábitos, tradições, culturas muito diversas, o que diretamente se associa ao despolutar de sentimentos nacionalistas, e não só, regionalistas, antidemocráticos no limite, torna-se visível a partir daí. No plano internacional, assistimos à resignação, à violação frequente, cada vez mais frequente, do que era a ordem internacional vigente, que a Guerra Fria ajudava a camuflar, portanto, a existência de 2 blocos ajudava a encobrir as violações do direito internacional, desde que elas ocorressem na esfera dos dois grandes blocos, e o desenvolvimento das tecnologias, sobretudo as tecnologias da comunicação e outras, vem desenhar um mundo completamente diferente, para o qual as nossas democracias, as nossas constituições, a nossa experiência política não são suficientes
para conseguir dar-lhes resposta. E a Seara Nova pode ajudar nesta resposta? Era aí que eu... é aí que eu vou chegar, espero ter ainda uns minutos. No essencial, o que se passa nestes últimos 20 anos é que todas as instituições de mediação que existiam desaparecem. A crise da imprensa, tão proverbial, tão reconhecida por todos, é o sintoma mais evidente dessa crise. E mais, aquilo a que assistimos hoje é que há uma orientação editorial da imprensa e dos meios de comunicação tradicionais que se coloca a reboque daquilo que surge e que é mais apelativo nas redes sociais. Esta quebra, para além do que poderíamos também falar e aprofundar aqui, noutras ocasiões, a própria crise de representação que se manifesta nos próprios aparelhos político-partidários que tinham a mediação política e a mediação com a governação como tarefa própria. A crise de representação que se exprime no desaparecimento de vários partidos. O último grande desaparecido foi o Partido Socialista Francês e há todo um processo de recomposição que é visível mesmo onde as anteriores estruturas partidárias não foram substituídas por outras. Além disso, e para finalizar, há vários acontecimentos que marcam de forma flagrante este processo crítico. E são eles a emergência do terrorismo internacional, que vem derrubar tudo quanto era direito, o direito humanitário, o direito internacional, criam-se figuras como a figura do combatente inimigo para legitimar a violação do direito da guerra, isto é, a possibilidade de não respeitar o estatuto dos combatentes inimigos e o princípio da não intervenção e do respeito, a não interferência nos assuntos internos de outros Estados, que se fazia mais discretamente no interior dos dois blocos, passa a fazer-se abertamente por todo o mundo, não é? Pense no caso do Iraque, no caso do Afeganistão, em nome da necessidade de combater o terrorismo internacional, e isso é aceito. Portanto, não há uma reação ou não há um esforço de redefinição de outros limites adaptados à nova situação. Depois disso surge-nos o gravíssimo problema da crise de 2008, da crise financeira nos Estados Unidos, que se propaga por todo o mundo, e nós assistimos e testemunhamos em Portugal a forma como as pessoas abdicaram na própria União Europeia dos princípios que estavam na Carta, não é? Absolutamente incompatíveis com as medidas que foram impostas à Irlanda, a Portugal, à Grécia, como todos ainda se recordarão. Isto é, a tal indivisibilidade dos direitos sociais e dos direitos civis, dos direitos políticos, acabou por ser completamente ignorada e abandonada. Nos anos negros das políticas de austeridade. Não fosse isso suficiente, cai-nos em cima a seguir uma pandemia onde as liberdades mais elementares são todas elas postas em causa. Isto é, as pessoas resignam-se, não é? E até assumem isso como um gesto de afirmação de elevação cívica, não é? Ficar na situação de prisão preventiva em suas casas, não é? Se estiverem infectadas. Portanto, é extraordinário, não é? Como esta ambiguidade gritante, não é? Se revela, não é?
Por um lado, creio que todos aqui compreendemos a importância dos comportamentos cívicos que foram assumidos perante a pandemia, mas, por outro, é impressionante como, até que ponto, as pessoas se resignaram, e em Portugal de forma particularmente exemplar, porventura particularmente surpreendente, não é? Com limitações sistemáticas de direitos fundamentais da esfera privada, da esfera pessoal, isto é, daquele núcleo mais irredutível, pensávamos nós, onde irreversivelmente, com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e todas as outras declarações, jamais seriam possíveis essas limitações. Penso que perante este quadro se torna inquestionável, e é tempo de começar a terminar, não é? Penso que perante este quadro se torna inquestionável a gravidade deste diagnóstico. Haverá outros diagnósticos. Este é particularmente preocupante, sobretudo neste instante, não é? Em que uma situação de guerra na Europa, exibida com um detalhe e uma permanência absolutamente inéditas, e que naturalmente emocionam e mobilizam o conjunto dos cidadãos, no momento em que uma guerra na Europa coloca a questão do eventual desvio de recursos para o armamento, para a militarização das nossas sociedades, que evidentemente não poderá ser suportado sem o sacrifício dos investimentos na educação, na saúde, na segurança social, enfim, naquilo que pensávamos serem as grandes aquisições da construção europeia. Portanto, hoje, mais do que nunca, o pensamento crítico, a capacidade de resistir a todos os infortúnios, este exemplo de resistência da Seara Nova, 48 anos de fascismo, 48 anos em que a Seara Nova não desapareceu, não é? É aquilo que nos tem inspirar hoje para que as grandes aquisições civilizacionais de que fomos também agentes não se percam, e seja qual for a ordem mundial e a organização política que, no meio de todas estas mudanças, se vier a desenhar, que se salvaguardem os valores essenciais da dignidade humana, da liberdade, da democracia e não da prerrogativa de um qualquer soberano sobre os cidadãos. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado. Não, de maneira nenhuma. Eu, enfim, pegando também nesse mote da volatilidade dos nossos adquiridos que julgávamos fundamentais e irreversíveis e que a realidade dos nossos tempos revelou que têm, enfim, tantas fragilidades quanto aquelas que se anteviam em 1921, quando a Seara Nova começou o seu percurso. E também servindo-me daquilo que disse a doutora Maria João Milhana há pouco, que a história repete-se sempre, também fazendo uma comparação entre aquilo que existia, a realidade a que os fundadores da Seara Nova tinham há 100 anos e a que têm hoje, e que a história se repete, como disse. Eu lembrei-me logo daquela celebérrima frase de Karl Marx, que a história repete-se sempre, a primeira vez como comédia, a segunda como tragédia, e lembrei-me um bocadinho disso quando o Sr. Professor Pedro Bacelar Vasconcelos fez este diagnóstico que, com certeza, embora certeiro, não deixa de nos afligir. Mas, tomando isso como mote, eu perguntaria ao Sr. Professor Fontanhas Fernandes se, de facto, este exemplo, esta perseverança, esta longevidade, esta resistência e resiliência, eu penso que também é esta resistência e resiliência da Seara Nova enquanto fonte e sede do pensamento crítico, que tanto influenciou o pensamento português, se nos pode servir de inspiração para o futuro. E, portanto, pedia-lhe um comentário também a este propósito sobre o mote geral daquele que é o nosso debate. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso reitor e a senhora vice-reitora. É uma enorme honra estar aqui presente e queria felicitar a Universidade do Minho
por ter enquadrado neste ciclo de conferências da Seara Nova, uma vez que se consolida o quarto pilar de uma universidade, da missão de uma universidade, que além do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento, não podemos esquecer do papel cultural e da discussão dos grandes temas da atualidade e fazer alguma perspectiva. Cumprimentá-los a todos os que estão presencialmente e em via remota e também aqui aos meus colegas de painel, que é um grande gosto cumprimentá-los. Na verdade, se nós olharmos a 15 de outubro de 1921, quando foi criada a Seara Nova, vivia-se uma crise profunda, de uma dimensão diferente, mas na altura, como dizia o Cortesão, foi uma revolução silenciosa que se fez, a Seara Nova foi uma revolução, e que teve como objetivo voltar a levar as pessoas a acreditar num projeto que era a República e uma maior participação dos cidadãos na sociedade. Estamos a falar de momentos totalmente diferentes. Na altura tínhamos uma baixa qualificação e agora todos os dias ouvimos que temos a geração mais qualificada de sempre, 50% dos jovens estão já no ensino superior e poderemos atingir os 60% com a quebra da demografia, que é inexorável. Portanto, julgo que na altura teve um papel relevante na reforma da República. Se nós olharmos agora para a Europa das regiões, nós também vemos que é preciso preparar o terreno, é preciso fazer uma nova sementeira para ver, e não estou a referir só ao conflito que estamos a viver da Rússia com a Ucrânia, é preciso preparar uma nova Europa, a Europa das regiões. Se lembrava episódios recentes, como o caso do Brexit, o caso dos coletes amarelos, em que foram as regiões que estavam afastadas do conhecimento, da informação, que levaram a determinados populismos que hoje estão a tornar-se um grande problema na Europa. Por isso, eu acho que a Seara Nova, só para dizer que, embora o enquadramento seja diferente, da forma como surgiu, acho que neste momento pode manter-se nos próximos 100 anos com uma grande relevância. E como é que se vai enquadrar agora a Seara Nova perante estes desafios? Bom, em primeiro lugar, com aquilo que sempre, quando foi da criação, uma proximidade muito grande às universidades. Foi aí que colheu grande parte dos seus colaboradores e não só como colaboradores aqueles que fizeram uma intervenção, mas também tiveram um papel ativo na construção da Seara Nova. E em momentos difíceis, porque quando surgiu o 28 de maio de 26, como sabem, foram expatriadas pessoas como o Cortesão, como o Sérgio, António Sérgio, o Raul Proença, o próprio afastamento do Aquilino Ribeiro e tantos outros, portanto, passou de períodos difíceis, embora muito próximo do 25 de Abril tivesse disparado o aumento da procura da Seara Nova, porque havia uma falta de informação. E eu deixava aqui 3 notas que me parecem relevantes para a sociedade portuguesa, que têm a ver com o seguinte. Primeiro, acho que no futuro tem que existir espaços de cultura e de debates que discutam as 3 grandes transformações que nós precisamos nos próximos tempos. Primeiro, a transformação do conhecimento. Segundo, a transformação das próprias instituições e das organizações. E segundo, as transformações ao nível dos cidadãos. Reparem, o que é que eu quero dizer com a transformação ao nível do conhecimento? O conhecimento cada vez é mais global. Para questões globais, e não me queria referir ao Covid, só soluções globais. Não se vai resolver o problema dos ciberataques ou das alterações climáticas se não existirem respostas globais. E, portanto, é importante que existam, que a Seara Nova mantenha este posicionamento, mas também com um forte posicionamento internacional. Portanto, é fundamental que veja numa perspectiva de globalização que nós vivemos hoje. Ou seja, a maior parte dos problemas com os quais nos debatemos exigem soluções globais. Por outro lado, há algo que nós no futuro vamos ter que garantir. Nós vamos ter que pagar por fontes credíveis. Nós vamos ter que pagar imprensa, vamos ter que pagar revistas, vamos ter que pagar leituras que à partida nos garantam a isenção, que é isso que hoje nos preocupa quando vemos as redes sociais, é que começamos a pôr tudo em causa. E, portanto, isso é algo que é um bem e que a Seara Nova tem um trajeto que é inexorável, ou seja, todos nós sabemos que há pluralidade e que foram pessoas que estiveram aliadas dos partidos políticos, mas sempre tiveram uma intervenção política e pública muito forte. Mas existe isenção e isto vai ser algo que é fundamental na época do conhecimento. A segunda questão, com a alteração das instituições, e o Carlos Alberto, quando quiser, pode cefar a minha intervenção, pode ser aqui um cedo, pode fazê-lo à vontade. Quando eu falo, mas se repararem, nós, 50 anos após 25 de Abril, temos melhores serviços de saúde, mais educação, temos uma intervenção uma intervenção pública muito maior, há maior pluralidade. Os mais jovens não reconhecem isso, porque nunca viveram antes de 25 de Abril,
Mas o que é certo é que as organizações estão-se a tornar mais verticais. O país está-se a tornar mais vertical. O que é que eu quero dizer? A informação que não existia no tempo da Seara Nova, porque quando no 25 de Abril passamos de 4.000 exemplares para 30.000, era a procura pela informação e pelo conhecimento que vinha na Seara Nova. Nós, neste momento, dentro das organizações, a informação não flui tanto e não é tão dinâmica, quer do ponto de vista interno, quer externo. Isto porque as instituições, as organizações estão mais hierarquizadas, mais verticalizadas e é preciso que as organizações fiquem horizontais e que as próprias... Nós hoje não sabemos a quem bater à porta muitas vezes. E passo a explicar porque é que isto acontece. Acontece uma razão muito simples. Se repararem, e está aqui o nosso reitor, que saberá que tem que se confrontar com isso diariamente, nós, para dar resposta aos desafios, cada vez temos mais procedimentos, temos mais regulamentações, temos mais burocracia e então numa instituição universitária, nós estamos aqui no público, nós agora com a questão da prestação de contas, com a questão da transparência, ainda temos de estar sempre a ser avaliados, temos a avaliação de desempenho, temos não sei quantos formulários para preencher, temos uma série de coisas que começa a ser asfixiante. Isto começa a ser uma asfixia, ou seja, muitas das vezes nós, o cidadão que está do lado de cá, que não está a gerir, não sabe qual é a caixa da e-mail e quem vai ler aquela e-mail com a nossa preocupação. E, portanto, a Seara Nova pode ser um espaço onde o cidadão possa ter a sua intervenção pública e colocar as suas ideias, como é que pode contrariar. Isto começa a ser asfixiante nas instituições e também reconheço que para quem dirige não é fácil. A terceira questão e última tem a ver com as transformações ao nível do cidadão. Veja-se o caso dos coletes amarelos. O presidente Macron, perante aquela confusão toda, decidiu fazer uma injeção de capital de 10.000 milhões de euros. Eles não quiseram. O que eles querem os cidadãos agora querem terem uma participação ativa nas decisões políticas. Não querem que venha um partido que diga a partir de agora vai ser assim, vamos governar assim, vai ser. Não, nós queremos participar. Não é que eu seja um grande defensor dos orçamentos participativos que muitas vezes não dão grandes ideias, mas pelo menos as pessoas unem-se em projetos comuns. Isto é importante que envolver as pessoas na solução. Isto acontece muito nos jovens. Os jovens começam-se a divorciar porque não têm palcos e a prova disto é que nós estamos aqui assim, tirando ali um jovem, umas meninas mais jovens, de uma forma geral, nós estamos aqui com uma divergência etária nos fóruns em que participamos. São os jovens que estão nas redes sociais e estão noutros palcos e nós estamos aqui a discutir um pouco com aquilo que sabemos, porque eu ainda sou antes de 25 de Abril e tenho aqui uma ideia. O que é certo é que nós temos de trazer os jovens para a intervenção cívica e acho que a Seara Nova tem que pensar que não pode ter um papel fundamental durante um centenário e se quiser comemorar o segundo centenário tem que ter um papel ativo ao nível destas três intervenções. E não esquecer que o objetivo da criação da Seara Nova também foi a intervenção económica e social, apresentaram medidas a esse nível. Nós hoje também queremos um país mais coeso, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista territorial. Permitam-me que eu termine sempre com esta palavra, porque eu venho de Trás-os-Montes e vejo que o esvaziamento de recursos humanos, o esvaziamento intelectual, voltamos quase ao tempo do Veiga Simão, quando criou as universidades, com a Universidade de Minho, a Universidade de Évora, em que levou lá o conhecimento para quê? Promover o desenvolvimento e a democratização do país. E nós estamos outra vez a ter outro tipo de asfixia, que são terras de ninguém, onde não há massa crítica e julgo que a Seara Nova pode ser uma luz que possa iniciar. Isto tudo porquê? Porque o último artigo que escrevi para a Seara Nova tinha a ver com a coesão territorial e por isso estou grato à Seara Nova por me ter convidado não só para este debate, mas também todos de vez em quando escrever lá algumas coisas. Muito obrigado e nós estamos gratos ao Sr. Professor pela primeira reflexão que aqui fez. Eu gostaria... Muito bem. Eu ia passar a palavra agora à Sra. Professora Isabel Pires Lima e, para além de tudo aquilo que foi dito e que temos que aproveitar no debate, que vai continuar, eu fazia-lhe o seguinte desafio. A Seara Nova, logo no seu primeiro número, quer dirigir-se ao escol do país. E eu retirei a seguinte frase do primeiro número, que diz: queremos renovar a mentalidade da elite portuguesa. Dirige-se diretamente e de uma forma expressa à elite portuguesa.
tornando-a capaz de um verdadeiro movimento de salvação. Criar uma opinião pública nacional que exija e que apoie as reformas necessárias. Nós ouvimos isto muitas vezes ao longo destes 100 anos, também na Seara Nova e apesar da Seara Nova. E muitas coisas foram conseguidas, e isso foi claro nas duas intervenções excelentes, magníficas que aqui tivemos, mas eu perguntava-lhe se também, do ponto de vista cultural, o impacto, a influência, a relevância que a Seara Nova teve no pensamento português, se de facto ficou nas elites ou se passou para além destas e se deixou lastro na parte cultural, porque na política sabemos que o fez, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada pela pergunta. Antes de mais nada, quero, evidentemente, agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar o Sr. Reitor, a Sra. Reitora, os meus companheiros de mesa e, naturalmente, os que têm paciência de estar a ouvir. Tenho muito gosto em participar neste debate, pese embora estar longe de ser uma conhecedora profunda da Seara Nova, evidentemente. Mas é curioso que me tenha feito essa pergunta, porque desde a primeira intervenção, do princípio da intervenção, aqui no Pedro, eu estava a pensar na palavra elite, exatamente desde o início. Porque, na verdade, a Seara Nova, quando se... E eu depois passarei para a atualidade. A Seara Nova, quando nasce em 21, na verdade, ela herda um problema que vem do século XIX e vem muito claramente da geração de 70, como de resto, por exemplo, o Eduardo Lourenço tem reiteradamente acentuado, que foi uma geração, a de 70, do século XIX, que pretendia exatamente criar uma elite cultural, condicionar a formação de uma elite cultural capaz de transformar Portugal num país europeu. Digamos, aproximar Portugal da Europa culta, como dizia o Antero da Conferência do Casino, não é? Aproximar Portugal da Europa culta, da Europa cultivada e da Europa democrática também, não é? Mas não era tanto aí, dado que nós, importa lembrar, vivíamos nessa altura, uma época de bastante liberdade de expressão de pensamento e de rotativismo político em Portugal. Não é? Mas, na verdade, esse desiderato de criar uma elite cultural, de criar, não é cultural, é de criar elites capazes de transformar em Portugal, capazes de gizarem um plano de desenvolvimento para o país, para fazer de Portugal um país europeu, a Europa do pensamento que não tinha chegado cá, não é? Portanto, digamos, um país estruturado a partir da Europa do pensamento que, na verdade, não tinha chegado cá. Ora, esse desiderato da geração de 70, evidentemente não se cumpriu. O suicídio de Antero é, porventura, o melhor exemplo de como esse desiderato se não cumpriu, é uma espécie de suicídio simbólico da própria geração de 70, a meu ver. Também podíamos, em lugar disso, dar como exemplo o incesto nos Maias, por exemplo, que é exatamente uma espécie de confissão da incapacidade das elites para saírem de uma espécie de círculo vicioso, não é? De círculo incestuoso, digamos assim. Portanto, na verdade, em 21, eu acho que o projeto, tanto quanto consigo pensar, com o pouco conhecimento que tenho da Seara Nova, tanto quanto consigo pensar a Seara Nova, ela de facto nasce exatamente com o objetivo de estimular elites culturais capazes de gizarem um projeto de desenvolvimento para o país. E desse um projeto de desenvolvimento que tinha dois nortes, digamos, um projeto que visasse justiça social e um projeto que fosse de inspiração humanitária ou humanitarista, digamos assim, não é? Fundamentalmente estas duas. E um projeto também, naturalmente, democrático, Estado com a República, etc, etc. Não é? E depois estamos com o Estado Novo, com a vontade de mudança. Mas, portanto, o que eu quero, no fundo, acentuar é que a Seara Nova é, de facto, tem, de facto, esse desiderato, e Portugal viveu sempre, ao longo do século XX,
e vive desde o século XIX, com um déficit de elites culturais. Culturais, feito amplo da palavra cultural, não é? Para falar culturais transversalmente, não é? Déficit que se mantém hoje, em meu entender. Déficit que se mantém hoje e, portanto, revistas como a Seara Nova podem ser, de facto, revistas capazes de promover esse desenvolvimento das elites e de promover aquilo que o Fontinhas Fernandes há pouco dizia, no sentido de propor debate crítico que seja capaz de chegar àqueles que só frequentam as redes sociais, àqueles que não leem uma linha, enfim, a todo esse grande público que ainda por cima, maioritariamente, é jovem, como nós sabemos. Portanto, é um público, e é um público que, apesar de não ler uma linha, é a geração com mais formação que nós alguma vez tivemos em Portugal. E, portanto, cabe-nos a nós e a revistas capazes de estimular o pensamento crítico, como a Seara Nova, cabe-nos a nós fazer o trabalho, não é? Fazer o trabalho de aproveitar essa geração e sabê-la trazer exatamente ao pensamento crítico, que é o que essa geração tem pouco. Independentemente de serem super craques, o que quer que seja, dispenso-me de enunciar, no que quer que seja, e são, e veja-se como, evidentemente que são internamente e são externamente, veja-se como os veio buscar para aqui, para ali, para o projeto mais de ponta, aqui e além, portanto são. Agora, na verdade, de um modo geral, são também, é também uma geração muito deficitária do exercício do juízo crítico e do pensamento crítico. Portanto, uma revista como a Seara Nova, a meu ver, tem virtualidades de poder atuar. Porquê? Porque uma das suas características principais, e provavelmente, a meu ver, essa característica garantiu o seu sucesso ao longo de todos estes anos, é uma revista que é, primeiro, plural, efetivamente plural, coisa que nós não temos muito em Portugal. Portanto, é uma revista plural, uma revista em permanente polémica interna e com a sociedade, claro, particularmente a ditadura, naturalmente, não é? Mas foi de facto, e a prova de que... E isso é uma das suas riquezas, e ao contrário, isso é uma das suas riquezas, é talvez a sua riqueza. Aliás, os momentos de decréscimo da Seara Nova decorrem de momentos em que ela inflete mais ideologicamente num sentido ou noutro. Portanto, o espaço de pluralidade, de debate plural que a Seara Nova foi sempre, ou tendeu a ser, é uma das suas, é a sua maior riqueza. E a sua inquietação permanente, esse espírito polemista que a Seara Nova teve, é absolutamente urgente estimular nos dias de hoje. Portanto, a mim parece-me que há espaço para a Seara Nova. Por outro lado, também a Seara Nova teve outra característica, que é uma mais-valia, palavra que eu detesto por acaso, mas agora já usei, a expressão, que é uma mais-valia no momento atual. É que atuou sempre, teve sempre uma visão holística do mundo e da sociedade e atuou sempre em áreas de grande transversalidade. Falava-se de cinema, falava-se de física, falava-se de matemática, falava-se de teoria da relatividade, falava-se das coisas mais diversas, quer dizer, basta aliás ver as publicações, por exemplo, se atentarmos nas publicações que a Seara Nova promoveu, para além das publicações editoriais, não é, para além da revista, e a própria revista, naturalmente. Ela é riquíssima do ponto de vista da transversalidade. Portanto, no momento em que nós estamos, e agora digo nós também, a universidade, estamos, por fim, a chegar à conclusão que fizemos grandes asneiras nos anos 80, 90, ao afunilarmos as nossas formações, a tornarmos, na minha opinião, claro, naturalmente, a tornarmos hiper especialistas disto, daquilo, descurando exatamente a formação transversal, intercultural, global, digamos assim. Penso que num momento como o de hoje, em que cada vez percebemos mais de que quem só sabe
como dizia o Abel Salazar e outros, quem só sabe de economia, nem de economia sabe, não é? E nós estamos permanentemente, nós os mais velhos, não sei se os mais novos têm essa sensação, mas os mais velhos temos permanentemente essa sensação. Eu, quando vou a um médico e ele, a primeira coisa que faz é olhar para o computador, nunca me olha nos olhos, não me toca, nunca me toca, é uma coisa extraordinária, não é? E eu penso assim, pois, meu filho, tu tiveste 20 para entrar em medicina, tu tiveste 18 em medicina e tu não és médico. Tu és um técnico que sabe ler exames, que eu não sei, naturalmente, que sabes pôr na máquina não sei o quê e ler os exames, e porventura cruzas 3 desses exames, porventura. Mas não és médico. Não tens uma visão holística deste ser que está diante de ti, que é qualquer coisa que, evidentemente, só uma formação que seja transversal propicia. Isto é verdade. Eu recitei este caso porque é a experiência do nosso dia-a-dia, podia citar montanhas de outros, designadamente das áreas em que me movimento mais, porque sou das áreas das literaturas e das letras. Mas, portanto, eu acho que a Seara Nova tem muito espaço para crescimento, exatamente nesta necessidade de promover espírito crítico, pensamento crítico, no sentido, mais uma vez, da definição de um plano de desenvolvimento para Portugal, e os 3 pontos que o Fontinhas Fernandes enunciou mostram evidentemente, os caminhos que esses planos, que esse plano, porventura, tem que percorrer, e tem muito campo de ação nessa sua transversalidade, de saberes, na Seara Nova, e agora chamo um bocadinho a brasa à minha sardinha, a Seara Nova, desde o primeiro momento, nasceu, e agora falo de um campo que conheço melhor da Seara Nova, que é exatamente o campo da atividade literária e artística que a Seara Nova promoveu muitíssimo. Convém ter presente que a Seara Nova nasceu umbilicalmente ligada à literatura, por exemplo à literatura, não é? E a outras artes também, mas falo da literatura porque conheço melhor, evidentemente, mas nasceu umbilicalmente ligada à literatura. Basta dizer que alguns dos seus dinamizadores tinham vivido em comum a grande aventura de uma das maiores revistas literárias do século XX no Porto, a Águia e o grupo da Renascença Portuguesa. Portanto, muitos dos primeiros xereiros fundadores, vêm exatamente da experiência da Águia e da Renascença Portuguesa, e estamos a falar, e podemos falar do Teixeira de Pascoais, como podemos falar do António Sérgio. Eu estou propositadamente a citar 2 nomes que estão em permanente estado de polémica, não é? Em permanente estado de polémica entre aquele racionalismo mais ou menos europeísta do Sérgio e aquele saudosismo mais ou menos nacionalista do Teixeira de Pascoais, não é? Portanto, estou a radicalizar propositadamente. Mas, na verdade, a Seara Nova, desde o primeiro momento, está muito ligada à criação artística, à criação literária e reflete sobre as potencialidades formadoras da criação artística. Eu posso ler-vos um passozinho, e só leio esse, um passozinho. Aliás, como sabem, o nome da revista parece que sugerido pelo Aquilino Ribeiro, o nome Seara Nova, não é? Parece. Mas eu queria vos ler uma frasezinha que diz bem dessa, digamos, da compreensão que os seareiros tiveram de como a arte e a literatura em particular têm uma dimensão projetiva, têm uma capacidade de projetar futuro, têm uma capacidade de pensar a realidade e de projetar futuro. Eu vou-vos ler um passo de uma frasezinha, desculpem, que eu fazia para aqui umas notas. Um passo do Raul Brandão. É um passo extraído, não da Seara Nova, mas de um artigo que ele escreve nos fins de 21 para o Diário de Lisboa, em que ele falava da Seara Nova e do projeto da Seara Nova, falava da revolução espiritual que estava em curso, ou que digamos que a Seara Nova queria levar a cabo, e uma revolução espiritual, entre aspas, não é? Uma revolução espiritual que tinha como função fundamental pensar o futuro e orientar o espírito das massas, não é? Portanto, é uma expressão que aparece muitas vezes, orientar o espírito das massas. E nesse artigo do DL,
O Raul Proença dizia assim: esforçar-nos-emos, está a falar da gente da Seara Nova, esforçar-nos-emos, acima de tudo, pela elevação do espírito, condição essencial de toda a nobreza da vida humana e das próprias reformas materiais. Para nós, a literatura, a arte, a filosofia não constituem um requinte dispensável da civilização. São, pelo contrário, as suas necessidades mais insofismáveis, as mais altas realidades da vida da espécie, sem as quais não seria possível conceber a sua existência nem desejar a sua prorrogação. Ora, portanto, isto não é conversa de jornal. Isto permanentemente, este pensamento pode ser encontrado sob muitas outras formulações ao longo da Seara Nova. Nos textos, nos múltiplos, centenas deles de textos sobre criação artística, quer literária, quer outra, em montes desses textos aparece esta convicção de que a arte tem esta função indispensável para projetar o futuro, para pensar o tal modelo de desenvolvimento de Portugal e para pensar as elites. Elites que são consideradas condição sine qua non para podermos chegar a esta sociedade com mais justiça social, não é? Portanto, ora, se repararem, e talvez já, se repararem, hoje a palavra elite está quase censurada no espaço público. É alguma coisa a que se não faz referência. E é, porventura, alguma coisa de que continuamos absolutamente carenciados, na minha opinião. Porque as universidades também se demitiram. Mea culpa, nossa culpa, também se demitiram de criar essas elites. Quer dizer, demitiram-se muito ao transformarem-se em puras escolas de formação só, esquecendo que são universidades. O que a palavra universidade significa. Neste momento. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu vou fazer mais uma ronda, mas desta vez, e se calhar correspondendo agora ao desejo inicial do professor Pedro Bacelar Vasconcelos, falando nos próximos 100 anos. Porque se, como foi, aliás, patente, a Seara Nova muito conseguiu, também muitos daqueles que eram os seus intentos iniciais também ainda estão por cumprir, porque, desde logo, são para se ir cumprindo. Esta questão das elites é fundamental, porque as elites foram, eu nem diria censuradas, foram canceladas, usando um termo que agora está mais compaginado com o tempo em que estamos, estão a ser canceladas, e a Seara Nova não é que seja uma lógica de elites para elites, mas de elites enquanto um grupo de pessoas que nas mais diversas áreas têm pensamento, têm ideias, têm alternativas, têm propostas, como algumas que aqui surgiram, e que pensa sobre elas. E a ideia do pensamento e do pensamento crítico é fundamental, e eu estou em crer que, independentemente dos caminhos que o futuro nos possa trazer, continuará a ser fundamental. Eu perguntava ao seu professor, fazendo aqui, antes disso, uma referência à figura do médico que definiu tão bem e com aquela angústia que nos causa, que se calhar se lesse um bocadinho de Aquilino, nomeadamente o João Semana, talvez fosse capaz de ultrapassar um bocadinho essas suas debilidades iniciais, que de facto fazem parte da formação, digamos assim, infelizmente, mais universal do que aquilo que seria de esperar. Eu perguntava ao Sr. Professor Pedro Bacelar Vasconcelos se aquilo que aqui foi definido, porque eu acho que as três intervenções, embora muito diferentes, acabaram por se conjugar em certos elementos essenciais. Se aquilo que se conseguiu com a Seara Nova a moldar o pensamento crítico português, se pode continuar a servir, a ter utilidade, não no sentido tipicamente utilitarista, mas no sentido de nos poder proporcionar o prazer de refletir nos próximos 100 anos em Portugal. Eu confesso que me mete medo de pensar nos próximos 100 anos. Há sempre aquela resposta do Keynes, não é? Já os próximos 100 dias me enchem de perplexidade
mas vamos assumir metaforicamente um futuro indeterminado, não é? Como é próprio do futuro, não é? Eu penso o seguinte, retomando a questão das elites, que a professora Isabel Pires de Lima falou tão bem, não é? As elites acabaram. Quer dizer, não, penso que não vale a pena pensar no sentido em que os ceareiros se referiam às elites, não é? Simultaneamente, é verdade que vivemos um enorme desencanto com aquilo que poderíamos designar atualmente como algo análogo às elites do passado. E esse desencanto é permanente. Enfim, veja-se gente como o atual presidente do Brasil, o anterior dos Estados Unidos, seria impensável para a nossa geração, seria impensável antes deles conseguirem ser eleitos, não é? Admitir que eles pudessem vir a ser eleitos. As elites acabaram. E isso tem um lado bom. O lado bom é que há efetivamente uma democratização inédita que se traduz naquilo que todos aqui reconhecemos, na existência de uma juventude entre nós, não é? No nosso país, que é a mais qualificada de sempre. E eu penso que esta juventude é extremamente crítica, mas eu digo pela experiência com os meus filhos, os netos ainda, enfim, em termos de pensamento crítico, ainda estão numa fase relativamente embrionária, mas eu penso que há, de facto, nestas novas gerações, um profundo espírito crítico associado a uma profunda decepção relativamente ao futuro. Não é? E relativamente a uma sociedade que mudou de tal forma, não é? Que não é verosímil acreditar que aquilo que eram as metas do passado e as promessas do passado possam ser garantidas e asseguradas no futuro. Portanto, eles vivem a mudança por dentro. Eles já são de um mundo diferente daquele em que os adultos nasceram. Nestas transições geracionais tão profundas, não é? Independentemente das palavras que usarmos, se falarmos em elites, podemos falar num outro sentido em oligarquias, ou classes dirigentes, não é? Ou vanguardas, não é? É toda uma linguagem do passado, não é, professora Isabel Pires de Lima? Não, a teoria do partido de vanguarda, não é, marxista-leninista, surge justamente no princípio do século passado, não é? E é sempre a mesma ideia de que se calhar nunca nos libertaremos, não é? Mas é sempre a mesma ideia de que a qualidade de quem tem capacidade para dirigir e orientar, não é? Se não for suficientemente sofisticada, ou se estiverem demasiado aliados ou desconhecedores do que é a realidade concreta da comunidade a que pertencem, não é? Está fadada para o fracasso. Portanto, eu diria, não é, que independentemente das conotações históricas destes termos, das elites, das oligarquias, das vanguardas artísticas, literárias, políticas, não é? O que é fundamental, não é que haja efetivamente, e temos hoje melhores oportunidades do que nunca, temos a juventude mais qualificada de sempre, não é? Que elas, por um lado, sejam suficientemente qualificadas, e havendo muita gente qualificada, e há, felizmente, muito mais gente qualificada
do que quando eu entrei na universidade e era tudo gente conhecida, porque só entrava na universidade, enfim, segmentos muito estreitos do que era o nosso país. E, para além deste aspecto quantitativo, não é? Pode ser um fator de otimismo, havendo muita gente, alguns se destacarão, não é? É fundamental é que estas elites, vanguardas, estes iluminados, que as pessoas mais instruídas não percam o pé, não percam a relação com o resto da comunidade. Isto vai muito no sentido das preocupações que o Sr. Professor Fontanhas Fernandes referiu, não é? Quando se fala de descentralização, de regionalização, de participação democrática, não é? É preciso dar conteúdo concreto a isso. Porque a tendência é oposta. Nós, em vez de elites, temos personalidades. O PS não existe, existe o António Costa, não é? Enfim, não vale a pena continuar a enumeração, não é? Não vale a pena continuar. Escolhi um exemplo, enfim, para não pensarem que estava a ser parcial. Portanto, há uma crescente concentração de poder, e volto também à intervenção do professor Fontanhas Fernandes, no sentido da verticalidade, da concentração de poderes, de competências, de responsabilidades, não é? Que empobrece, não é? Os processos de decisão e, sobretudo, falha no que é essencial, que é o envolvimento da comunidade. Seja por processo. Alonguei-me um bocadinho, não sei se foi direto à questão. De maneira nenhuma. Eu ia perguntar ao Sr. Professor Fontanhas Fernandes, há pouco lançou 3 desafios fundamentais que podem estar, ou para os quais a Seara Nova e a lógica de um grupo de pensamento crítico pode dar contributos, mas isso é possível, porque também se falou aqui, o professor também falou, na lógica vertical e de novos desafios em relação aos quais nem as instituições públicas e privadas estão preparadas para fazer frente. E eu lembrei-me dos novos analfabetos. E os novos analfabetos já não são os antigos analfabetos, como diria de La Palice, isto é, já não é aqueles que sabem ler e escrever, mas aqueles que ficaram de fora, designadamente, da chamada transição digital e que, pura e simplesmente, não conseguem fazer frente e comunicar e expressar e, portanto, ficam, como, aliás, foi patente na intervenção, na primeira intervenção do professor Pedro Gonçalves Vasconcelos, ficam acabam por ser esbulhados nos direitos que a Constituição e a lei lhes garantem à partida. Quando eu era mais menino, eu lembro-me quando ia tirar o meu bilhete de identidade, ficava sempre estupefacto o facto de existirem uns senhores que tinham o cognome de Lareiros, para ser simpático, a quem as pessoas davam uma determinada quantia para elas lhes preencherem os requerimentos. Eu já me senti com essa tentação em relação à apresentação de projetos na Fundação de Ciência e Tecnologia, porque, de facto, começo a pensar muitas vezes, e devo dizer que muitas vezes é mais difícil fazer a submissão do projeto do que a ciência propriamente dita, porque há ali, de facto, desfazamentos, e esse desfazamento, quando é ao nível do cidadão comum, ele fica privado de instrumentos de comunicação, de capacidade de exercício dos seus direitos e, portanto, existe, com o analfabetismo digital, existe uma nova classe de pessoas que acabam por estar, pela natureza das coisas, submissas, contemplativas, perante a realidade que se vai formando. E lançava-lhe também um outro desafio, que aproveito também para depois a intervenção que se vai seguir, da senhora professora Isabel Pires Lima. Será que esta geração é realmente a geração mais preparada de sempre? É mais preparada em termos estatísticos. Há, de facto, muito mais gente com o curso superior, mas é mais preparada, tirando esse elemento estatístico. O meu pai, que se fosse vivo e que era um leitor ávido da Seara Nova, eu vivia rodeado de revistas de Seara Nova desde pequenino e lia sem perceber muito bem o que é que lá estava.
dizia-me que quando andava na universidade, que no curso dele, qualquer pessoa tinha a preocupação de sair à rua com um livro debaixo do braço, nem que não o lesse, mas havia essa preocupação que eu diria mais social do que cultural. E tinha que andar sempre com um livro, porque, e obviamente as conversas começavam exatamente por um livro. Ora, um dos meus alunos que hoje apareça com um livro que não seja, enfim, da unidade curricular, como agora se diz, que está em questão, é alguém que quase que diria que está a exibir um certo pedantismo. Tudo o que passa é de elite, quer ser, pelo menos, não é? Quer ser. E, portanto, eu muitas vezes, é que a consequência é que faltam aqui tijolos. Nós estamos a construir um muro que é muito maior do que aquele muro do conhecimento, que é muito maior do que aquele que existia, indubitavelmente, há umas décadas atrás, mas que provavelmente tem muitos buracos no meio. Faltam ali. Eu vejo isso pelos jovens que conheço, até mais pessoalmente do que aqueles que conheço enquanto alunos, e percebe-se que há ali falhas substanciais, porque não existe aquilo que a Seara Nova sempre teve como preocupação, que é essa visão holística, a visão do todo e a tentativa de pensar o todo através das partes e não o contrário. Não sei se a minha pergunta se calhar foi demasiado esparsa, mas foi um desafio também para a sua reflexão. Quer falar sobre isso? Não, porque antes tínhamos que andar todos de livro, agora temos que andar de iPad. Exato. Temos que dar com um ar mais fashion, está a perceber? Com um ar muito mais literário do que o caso. É questão. Eu, curiosamente, ontem estive num debate com jovens do ensino superior, e fiquei agradavelmente surpreendido também pelo facto Mas ficou surpreendido. pela positiva. Fiquei surpreendido porquê? Porque eles estão a pedir transformações e mudanças às próprias universidades, às instituições, muito mais rápidas do que nós estaríamos a pensar. E colocaram questões que estão muito na senda do que foi dito pela Isabel, que é, querem mais conhecimento multidisciplinar, competências transversais, a questão das humanidades chegarem às ciências, e eles próprios estão a pedir isto, menos carga horária presencial, e, portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que se chamava o segundo processo de Bolonha. O Bolonha teve uma primeira fase, que foi a formatação, uma arquitetura, para diminuir o número de horas. Entretanto, os cursos fizeram um downsize e agora é preciso fazer mudanças. E nós não estamos preparados para isso. O que eu vejo é que, com alguma dificuldade, eu sinto que tenho necessidade para voltar a lecionar, de ganhar novas competências para acompanhar os jovens. Não é só para eles terem mais competências de inglês, falam muito melhor do que a nossa geração, não é só questão da parte digital, da parte tecnológica, não é só isso. E tem outros tipos de conhecimentos que nós não estamos habituados. Nós temos uns conhecimentos que os nossos pais diziam que deveríamos ter porque eles não tinham tido acesso. É o tal livro que se deveria ler, isso tudo. Ora, o que é que me parece? Parece-me que está a haver aqui um divórcio muito grande, e vejo isto sempre em muitos fóruns. Eu, quando falei aqui deste fórum, aqui nesta sala, os jovens não vêm aos fóruns dos pais. E eles próprios têm os fóruns deles digitais. Não é? Os fóruns dos nossos pais era ir à missa, Isabel. Portanto, nós tínhamos que ir. Tínhamos que ir. Portanto, eu acho que aqui assim é preciso ver como é que nós vamos agora diminuir este fosso e como é que os podemos envolver. É evidente que é mais difícil em cursos de 3 anos, porque eles estão a entrar, já estão quase a comemorar, são quase finalistas, não é? São quase finalistas, e torna-se mais difícil, portanto, estes valores da cidadania. Mas a questão que se coloca aqui, eu gosto muito de fazer futurologia, porque tenho a certeza que vou falhar, e portanto é um terreno. A questão aqui é como é que uma revista como a Seara Nova se vai transportar agora para o mundo digital, mas mantendo aqueles grandes princípios das elites, mas as questões de pensamento crítico, e agora com uma versão multidisciplinar que tinha. Falou e bem, que era um local onde estavam os artistas, os pintores, as pessoas da literatura, mas também estavam pessoas ligadas à ciência, como o Abel Salazar, e pessoas ligadas ao ensino superior. Portanto, isso era a multidisciplinar da altura. Nós é que víamos em páginas diferentes, mas depois lá íamos fazer as conexões. Agora, é isto que é preciso ver. Eu julgo que são necessárias revistas, mesmo que espaços
espaços de debate, não só pela multidisciplinaridade, e não tem a ver com o número, porque hoje em dia o mundo é digital. Não é? Eu gostava também de deixar aqui uma nota que tem a ver um bocadinho, complementar um pouco. Eu gosto de brincar, mas acho que na altura, quando foi criada a Seara Nova, a República vivia um momento muito difícil. Estava-se a desagregar, havia, as pessoas não se acreditavam, estavam em cisão e, portanto, eu não sei se o momento atual também não é um momento tão fácil como se pensa. O facto de termos uma estabilidade na Assembleia da República, não vinha discutir aqui política, mas o facto de termos uma estabilidade e de dizer que já não há necessários grandes consensos para se definir as medidas políticas mais acertadas. Se repararmos, nós, passado 2 meses de umas eleições, não é? Estamos a ser bombardeados pela comunicação social, que nos estamos a aproximar da Roménia, não é? Já repararam que a palavra Roménia e Bulgária se está sempre a aproximar? E é esta mensagem que passa muito nos twitters e nas redes sociais, que é: nós somos um país muito bom, não é? Somos um país seguro, temos um ótimo clima, as pessoas são super agradáveis, é o melhor local para virem os estrangeiros viver, mas a sua aposentação, e não propriamente os mais novos. E os mais novos começam a ser críticos nisto. Isto é uma crítica que nós devemos ter muito em atenção. Portanto, acho que é preciso pensamento crítico, é preciso também ir contra as correntes, é preciso espaços de ir contra as correntes e não pensarmos, não, agora vocês já vivem em democracia, nós é que conseguimos isto e vocês agora é que estão bem. Eles não estão bem, eles estão com a sensação que são os mais qualificados, mas querem desenvolver a sua atividade no estrangeiro. Isto é um pensamento que está a ganhar terreno, que já existia nos últimos 10 anos, vem ganhando o seu espaço, mas o que é certo é que ninguém diria que 2 meses após umas eleições em que há uma maioria absoluta e cresce um descontentamento, não diria um descontentamento, mas é a falta de crença no sistema. E eu acho que nós precisamos de espaços em dizer, não, nós temos que encontrar caminhos para fixar esta nova juventude, estes jovens qualificados e sendo que o mundo é global e é evidente que portanto, o país. Por outro lado, eu deixava aqui uma nota final que tinha a ver com a questão da coesão. Não é? Vejamos que ao lado, em França, o fenómeno dos coletes amarelos, o Brexit surgiu porque as zonas rurais acabaram por se sobrepor às elites urbanas, não é? De pensamento europeu e multicultural. Aqui em Espanha começam a surgir movimentos como em Sória, já dos esvaziados, daqueles que estão esvaziados e que ninguém nos dá atenção, e que nós estamos a criar aqui um país muito concentrado numa faixa muito curta de 75% da população entre Lisboa e Porto. Se repararmos, nós temos as 2 áreas metropolitanas, temos 75% da população. Isto vai criar aqui à volta não só um vazio geográfico, mas também um vazio das populações muito grandes que é de abandono. E acho que estas questões que nos devem merecer também especial atenção. Eu falei primeiro dos jovens, portanto há aqui 2 climas geracionais, mas também do ponto de vista geográfico e da valorização do território. Há aqui um certo sentimento de pessoas que estão abandonadas, não é? Se nós consideramos que há concelhos que já não têm escola a partir do 10º ano, já não há escola, já não têm os CTT, já não têm uma caixa geral de depósitos, não têm o mínimo para ser um concelho, não é? Uma caixa multibanco, portanto as pessoas começam-se a sentir muito sós, muito isoladas, e é um país mais desigual, portanto, um país mais moderno, com melhores indicadores no ponto de vista da educação, mas em termos sociais com outro tipo de desafios para todos nós. Muito obrigado. E vamos fazer agora a nossa última intervenção da professora Isabel Pires Lima. Há novas desigualdades, há novos desafios, mas de facto é quase que impossível não fazer a analogia que foi por diversas vezes aqui feito hoje de tarde, designadamente agora pelo professor Fontanhas Fernandes, daquilo que se passava há 100 anos e daquilo que se passa hoje, nomeadamente naquilo que não é tão agradável. Obviamente que nós temos essa tendência para, às vezes, sublinhar aquilo que nos parece mais desagradável. Esta ideia, já não há aquilo nos Ribeiros, mas a Seara Nova sobreviveu
ao Aquilino Ribeiro, Augusto Casimiro, Jaime Cortesão, Raul Brandão, Raul Proência, António Sérgio, a Seara Nova sobreviveu a isso tudo. E a Seara Nova vai sobreviver à transição digital, vai sobreviver a um conhecimento cada vez mais especializado, cada vez mais cada vez mais técnico, no sentido de que essa visão de que falou e que eu queria realçar aqui, holística, parece ser uma coisa do passado. Eu gostava de ter uma declaração prévia. Claro. Pode não parecer, mas eu sou estupidamente otimista. Eu considero-me mesmo estupidamente otimista. Acho que o otimismo então, a mais revela realmente um bocadinho de estupidez. E eu sou estupidamente otimista. E estupidamente confiante no futuro, pese embora realmente estar aqui um bocadinho com o Pedro, que de repente queima uma coisa qualquer na cabeça, assim rapidamente, dentro de poucos dias. Evidentemente. Portanto, eu acho que nós construímos um mundo incomparavelmente, uma sociedade incomparavelmente de incomparável maior bem-estar do que a que tínhamos nos anos 20 ou nos anos 70, não é? Isso não tem discussão. Isso não tem discussão. É uma discussão que faz sentido ter. Fazia sentido era, por exemplo, ter isso aos jovens nas escolas, que também não se diz, não é? Mas a verdade é que construímos uma democracia, como habitualmente acontece em Portugal, tardia, quer dizer, já fora da época neste sentido, quer dizer, é muito tarde. Quer dizer, eu penso muito do século XIX porque ando muito por lá, não é? Embora também trabalho bastante sobre o século XX, mas ando muito pelo século XIX. E realmente, não consigo deixar de pensar que por exemplo, o Oliveira Martins, referindo-se, estamos a falar sobre o século XIX, naturalmente, referindo-se ao desenvolvimento da sociedade liberal e do capitalismo em Portugal, dizia que a regeneração, portanto, regime posterior à Guerra Civil, que ocupou toda a primeira parte do século XIX, que também tendemos a esquecer, foi assim, isso também nos atrasou muito, não é? Também normalmente não dizíamos isto aos nossos jovens. Até porque o século XIX é uma coisa que é comum, praticamente, antes dos dinossauros, digamos assim. Nem vale a pena pensar no século XIX a pensar no mundo contemporâneo, não é? Portanto, mas esqueçam dos problemas, evidentemente, e que não é especificamente português, naturalmente. Sim, claro. Naturalmente. Bom, mas o Oliveira Martins dizia que a regeneração, que se instala em 50 e tal, após exatamente 50 anos de guerra civil, ou de 2 guerras civis, basicamente, ele dizia que a regeneração era de um português do capitalismo. Isto é, que era naquele momento que afinal estava a nascer o capitalismo em Portugal. Quer dizer, aquilo que se podia chamar um capitalismo. E estávamos a fazer a revolução do carvão, quando a Europa já estava a começar, nessa altura, numa outra revolução, com outra fonte de energia que vinha a seguir, não é? Portanto, quer dizer, isto de facto, nós temos um atraso endémico, atraso de várias coisas, quer dizer, e esse atraso revela-se também no próprio processo de construção da democracia após 74. Inevitavelmente, é uma coisa inevitável. Nós pusemos lá muitos tijolos, muitos mesmo. Não sei se pusemos os tijolos certos nos sítios certos. E, por exemplo, talvez tenhamos dado, agora voltando aos nossos estudantes, que usou essa expressão a propósito dos nossos estudantes, pusemos, por exemplo, ou dos nossos jovens, pusemos muitos tijolos ligados, por exemplo, ao consumo e ao bem-estar físico, ao consumo e ao bem-estar, e poucos tijolos ligados exatamente a outra coisa que dá bem-estar e que se chama o domínio das humanidades, genericamente. Porque isso é uma coisa que eu acho que todos nós temos claramente a noção, e temos claramente a noção, até porque normalmente, se nós pusermos tijolos dessas áreas, os estudantes aderem. Não aderem à primeira, aderem à segunda, claro. Ninguém pode gostar do que não conhece, já sabemos, não é? Aderem à terceira, aderem à quarta, aderem à quinta. Bom, o problema é que não lhes foi dado, não é? Não lhes foi dado. Veja-se, evidentemente, como a culminar essa formação onde faltam
tijolos ligados a competências transversais e a competências decorrentes da área das artes e das humanidades, é vermos como saem os nossos, é vermos o que se chama ensino secundário. Eu não vou dizer mal do ensino secundário. Eu vou dizer mal do ensino universitário, que não foi capaz de criar uma forma de selecionar os seus estudantes. Nossa culpa. Agora, os meninos que são formados por uma coisa chamada ensino secundário, para fazer, no fim do 12º ano, um exame, são formados como cavalinhos de corrida, que vão num carrossel, enfiados, são formados para estarem assim, concentrados em 3 ou 4 matérias, que são aquelas que vão ser classificadas no exame final para eles entrarem com 20 em medicina. É assim, não é? E os pais querem. Os pais ficam furiosos se não houver essa concentração. Os pais e os meninos, e tudo. Quer dizer, é uma coisa do domínio e gerador, e ainda por cima, gerador de imensa desigualdade social. Sim. Ainda por cima, gerador de imensa desigualdade social. Quer dizer, é uma coisa que... E depois, os nossos alunos chegam-nos, eu lamento dizer, mas a minha experiência nos últimos anos foi de que os meus alunos chegavam mais passivos do que eram há 30 anos, há 20. É horrível, mas é isso que eu tinha dentro da sala de aula. E mais, os estrangeiros, incluindo os brasileiros, eram muito mais participativos. Portanto, ora vamos lá ver, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal nós estamos a criar, eu acho que nós estamos a criar, a culpa é nossa, não tem nada a ver com os jovens não têm culpa nenhuma, não é? Nós estamos a criar uns cidadãos fofinhos, é tudo fofinho, não é? E depois é por cima, filhos únicos, não é? A maior parte deles, quer dizer, é tudo fofinho, são todos muito queridos e tudo muito fofinho, e são sempre geniais, e os professores são umas bestas quadradas que não têm a mínima capacidade de perceber que aquilo é genial, que a menina só tem um pequeno problema, que é tirar-se abaixo da cadeira, por exemplo, porque não é educado em casa para estar sentado. Enfim, estou a caricaturar, naturalmente que estou a caricaturar, mas percebem aquilo que eu estou a querer dizer. Quer dizer, eu acho que, de facto, nós estamos a criar cidadãos e estudantes, designadamente na universidade, afunilados. Eu acho que são afunilados. Só calo-me já, porque também não quero estar nesta lamentação, não é? Apenas referindo o seguinte, eu acho que a Europa vai ser cada vez mais diversa, não é? Quer queiramos, quer não. E essa diversidade que vai marcar a Europa e o mundo de uma maneira geral, mas a Europa muito em particular, por acaso a bomba tem vindo ultimamente do norte da África e do Médio Oriente, mas ela vai vir do centro da África, porque a mobilidade cada vez vai ser maior, e o Mediterrâneo é fácil de atravessar, e tudo isso vai ser cada vez mais fácil. E portanto, nós vamos ter uma diversidade enorme. Talvez essa diversidade possa ser uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade, para nós, digamos, confrontarmos nós próprios, confrontarmos-nos e, porventura, os nossos jovens confrontarem-se com a diferença, com o diverso. E tiveram Erasmus. Se não tivessem tido Erasmus, então, sim, os que estão na universidade tiveram Erasmus. Se não tivessem tido, então, quer dizer, é uma coisa realmente trágica, não é? Porque nós éramos uma sociedade muito fechada, não é? E não tínhamos nenhum contacto com a diferença, não é? Com a diferença. E eu acho que, de facto, essa é uma das falhas que continua a estar presente, e a diferença pode não ser o colega ao lado que é branco, amarelo, verde e que eu sou preta, azul ou às pintinhas, não é? Pode ser exatamente aquela matéria, disciplina, unidade orgânica, que não tem a ver com a economia que eu estou a estudar, aparentemente não tem a ver com a economia que estou a estudar. Eu devo dizer que tiro o chapéu à Universidade do Minho, que, pelo menos aqui há uns anos, não sei se mantém, no curso de Medicina, tinha uma série de unidades que eram unidades de formação
em áreas, aparentemente não tinha nada. Eu ouvi falar dos Diniz, do século XIX, dos médicos do século XIX, dos romances oitocentistas e tal. Mas poderia vir falar de outras coisas, naturalmente. E mais, e os meninos tinham lido. Os meninos, digo eu, os jovens que estavam ali, tinham lido, porque treino tenho eu de saber quanto apenas se lê o resumo dos Maias, não é verdade? Ou se lê os Maias, não é? Acreditem que vejo isso em 2 minutos, não é? Aliás, seria muito fácil de ver em 2 minutos se fizessem exames adequados, ou se fizessem provas, ou enfim, pronto. Mas isso são outros 500. São outros 500. Mas, portanto, o que eu quero dizer é que a diversidade é também a diversidade de oferta, a meu ver, de oferta curricular, de oferta de pensamento, de oferta de... Quer dizer, eu não sei, os pais, por exemplo, não têm a mais pequena ideia. Não podem ter porque não é isso que lhes é transmitido, claro. Não têm a mais pequena ideia de que os meninos ganham provavelmente muito mais em estar um dia sem estar a ver o programa de Química ao pormenor, que eles são capazes perfeitamente de agarrar o programa de Química com 3 idas à net, não é? E irem, por exemplo, passar essa manhã, sei lá, a um museu, a um bairro da Lata, a uma... Enfim, o que quiserem. Portanto, eu sinceramente não acredito nada na nossa escola que nós temos e acabo com isto. Não, acho que a escola que nós temos é obsoleta e não é só Portugal. Atenção. Não é só Portugal. É a Europa, menos do Norte. Menos a Europa do Norte. É um ensino obsoleto, napoleónico, do modelo napoleónico, completamente desadequado aos tempos atuais, não é? Os estudantes dizem isso de uma forma muito básica. Não é prático. Evidentemente que não é nada disso, não é questão de ser prático, não é? Evidentemente, não é que nós sabemos que não é questão do prático, não é? Mas é, de facto, quer dizer, é uma escola perfeitamente fora do tempo e das necessidades do tempo. Completamente, eu acho completamente. E uma escola, e termino mesmo com isso, que está permanentemente a formar para a competição. Se pensarem que, neste momento, os meninos têm provas nacionais a partir parece que é do 7º ano de escolaridade, ou lá que é uma coisa assim anormal, totalmente anormal. Os exames não servem para nada, como qualquer pessoa que ensina verdadeiramente sabe, servem para zero, não é? Servem só para criar competição e para criar um ranking para depois entrar no tal medicina com 20. Quer dizer, é de facto alguma coisa que eu acho que é extremamente, que é absolutamente urgente. Se há reforma urgente, uma das reformas urgentes, e provavelmente o António Costa voltarmos a essa... não tem desculpas, porque tem maioria absoluta, tem PPR, agora. Quero ver. E tem que ganhar as próximas eleições? Pois é, tem que ganhar as próximas eleições. Mas é o que diz o empreendedorismo, a cultura de sucesso, a competição, são hoje a cultura dominante. Nós ensinamos desde que entram para a escola primária. Já reparou que nós não temos atitude colaborativa dos nossos estudantes dentro da sala de aula uns com os outros? Não tem. Não sabem o que é isso. Partilhar. O colega do lado, partilhar. Isso acabou. Isso é uma coisa mesmo do tempo dos dinossauros. Nós. Do tempo dos dinossauros, não é? É, absolutamente. Alguma coisa está mal nisto. Alguma coisa tem que estar mal. E há que pensar. Lá está. E a Seara Nova, e as Searas novas deste mundo, novas ou velhas, podem e devem, a meu ver, ajustar-se a Seara Nova tem que fazer um grande esforço, porque evidentemente não pode manter um modelo estático que tenha há não sei quantos anos, claro que não. É premente fazer grandes mudanças, não é? Agora, mas importa tornar-se, de facto, em alguns campos, digamos, formadora de, lá está, elites, vanguardas, sei lá, massas. De gente que pense. De gente que pense. E foi o que estivemos aqui a fazer. Eu queria agradecer a todos os nossos, enfim, os nossos professores que estiveram aqui enquanto cidadãos interessados e que estiveram a fazer connosco aqui um exercício de pensamento crítico, por vezes até bastante crítico, sobre aquilo que foi o papel da Seara Nova nos últimos 100 anos e o que eventualmente será nos próximos, esperemos, 100 anos da Seara Nova, e se há conclusão que se pode retirar de todos estes contributos e todas estas
enfim, análises e críticas que aqui foram feitas, é de facto de que o campo está fértil para se poder semear e para se poder colher. E, portanto, a minha opinião, e penso que é a opinião de todos os que aqui deixaram este contributo hoje de tarde, é que a Seara Nova está aí, viçosa, para continuar, para poder ser colhida e ajudar Portugal a ultrapassar as crises, que muitas vezes são muito parecidas. Há pouco o professor Pedro dizia, temos hoje um Bolsonaro, e eu lembrava-me, pois, logo a seguir à Seara Nova ser fundada, tiveram um Mussolini, que se calhar ainda era pior, em Itália, e era a referência de muita gente que veio a seguir, e portanto... Contar um com o outro, do ponto de vista intelectual não, obviamente. Do ponto de vista intelectual não, mas há outras comparações aqui. Estava com vontade de colocar ali que era a propósito das zonas de interior, da interioridade, de sentir-se abandonado, e com toda a razão, com certeza, não estou a pensar isso, mas quer Bolsonaro, quer o Trump, não são eleitos, ou melhor, quer o Bolsonaro, não, ao contrário, o Bolsonaro é eleito pelas elites de São Paulo. Bolsonaro é eleito pelas elites de São Paulo. não é eleito pelo Nordeste e pelo Norte. O Trump já não é assim. Não é? O Trump já não é assim. O Interland. É um Interland. Que é diferente, pois com certeza. É um sistema político e eleitoral muito distinto. Claro. Mas algo me diz que existirão sempre figuras assim, e também existirão correntes de pensamento e grupos de pensamento para combater as figuras assim. E é com esta mensagem que terminávamos aqui, agradecendo uma vez mais ao Sr. Reitor e à Sra. Vice-Reitora, agradecendo sobretudo à revista Seara Nova o facto de terem proporcionado este momento de reflexão e desejando-lhes uns felizes próximos 100 anos. É aquilo que da Universidade do Minho, aqui em Braga, vos desejamos a todos. Muito obrigado.